Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Vamos começar a conversar sobre a vocação na Palavra de Deus. Como é que a gente entende a vocação, né? De dentro daquilo que do nosso coração, lógico, aquilo que nós já temos, sabemos que somos um ser vocacionado, mas como é que a Palavra de Deus nos ajuda a entender um pouco tudo isso? Será que nós sabemos que somos vocacionados do nada? Ou a Palavra de Deus ela já nos ajuda a fundamentar um pouco isso nos nossos trabalhos de comunidade, onde quer que a gente esteja atuando na nossa vida comum, não é? Então, é por isso que hoje, nesta manhã, a gente tem essa intenção de conversar com você sobre a vocação na Palavra de Deus. E daqui a pouco eu mostro para vocês que nós temos dois convidados para nos ajudar um pouco nisso aqui. Eu quero só lembrar a você o seguinte, nós temos uma ação que nós temos falado aqui desde o início de agosto sobre esta ação, os 40 dias com São Miguel. A gente tem falado aqui sobre esta participação que as pessoas têm na vida do outro através da colaboração. E todas as vezes que a gente faz a nossa parte, colabora, apresenta diante de Deus todas aquelas intenções que nós temos, nós estamos vivendo um processo de evangelização. Então, para nós aqui, quando nós, por exemplo, somos sócios evangelizadores aqui da Associação do Senhor Jesus, nós somos também essas pessoas vocacionadas que querem também evangelizar, obviamente. Por isso, eu faço um pedido a você. Você já pensou em tornar-se um sócio evangelizador aqui da Associação do Senhor Jesus? Quero lembrar o seguinte: todas as pessoas que se tornarem sócias, os sócios, ao longo deste mês de agosto, elas vão concorrer à imagem, e nós vamos daqui a pouco apresentar isso para você, a imagem para 2 sócios, imagem de São Miguel. Os sócios, 2 sócios que se tornarem que colaboram, e também os 2 novos sócios. Então serão 4 imagens, você está vendo aí no seu vídeo, uma bela imagem de São Miguel. Então no final do mês, você que é sócio evangelizador, que fez a sua participação, a sua colaboração, concorrerá a 2 imagens desta. Você que se tornar um novo sócio, também você poderá receber na sua casa, através do sorteio, a imagem de São Miguel. Muito bem, fiquei o meu pedido. Se você não é sócio, torne-se. A gente vai ficar muito feliz com isso, tá bom? E para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, nós temos aqui 2 pessoas importantes, não é? Missionários do Sagrado Coração, o Frater Gilei e o Frater Fernando. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Padre Aê. Muito obrigado. Mais uma vez estamos aqui no seu programa com alegria. E bom dia também a você que nos acompanha aí na sua casa, que nós possamos fazer uma reflexão bonita hoje. Um belo bate-papo. Isso. Bom dia a todos, especialmente os que nos acompanham pela TV Século XXI. Mas é uma alegria e um prazer muito grande de estar aqui e poder partilhar um pouco sobre a vocação bíblica, mas também a nossa vocação como uma experiência de fé. Sabe uma coisa importante assim, quando eu pensei em convidar esses 2 jovens rapazes aqui, eu pensei assim, que como eles fazem teologia, estão no 4º ano de teologia, daqui a pouco quando que é a ordenação? Final do ano, possivelmente. Provavelmente. Provavelmente eles se ordenam diácono. Então, assim, por que eu achei importante que eles viessem? Porque estão no frescor dessa discussão sobre a Palavra de Deus, o estudo já está... A gente já, não que tenha passado, mas assim, a gente precisa de uma atualização sempre. E vocês estão aí para nos ajudar a atualizar nisso. Então, por isso que eu convidei vocês 2 para nos ajudar a entender isso. Agora, antes de falar da temática especificamente, vocês são missionários do Sagrado Coração, não é? E vocês atuam também num trabalho pastoral. Os 2 trabalham em lugares diferentes, em situações diferentes. Fernando, o seu trabalho pastoral é onde? Então, a minha pastoral atualmente está ligada a 2 núcleos diferentes. Primeiro, eu faço pastoral na paróquia da periferia de São Paulo, na Zona Leste, chamada Paróquia Santo André Apóstolo. O bairro também se chama Jardim Santo André. E além do trabalho paroquial que nós desenvolvemos lá, junto com outros 2 colegas seminaristas da Arquidiocese de São Paulo, aliás, um abraço a todos lá no Jardim Santo André, também estou envolvido com a pastoral da educação num colégio mantido pela congregação na Vila Formosa, em São Paulo, chamado Externato Nossa Senhora do Sagrado Coração. E ali a gente desenvolve um trabalho de evangelização junto aos alunos, aos professores e também junto aos funcionários. Okay. Então são 2 frentes. 2 frentes de trabalho. Você, Gilei? O meu trabalho já é um pouco diferente, Eu não estou ligado diretamente a uma paróquia. Eu trabalho com a pastoral vocacional, na congregação. E o trabalho basicamente é acompanhar os jovens que desejam ingressar na vida religiosa. No caso,
na nossa congregação dos missionários do Sagrado Coração. Então, é um trabalho de promoção vocacional, de divulgação do carisma, da nossa espiritualidade, principalmente nas nossas paróquias, nas nossas obras. E depois que esse jovem vem até nós, a gente faz um acompanhamento até o ingresso dele no seminário. Mas aí, nesse caso, o acompanhamento ele se dá só com os jovens que querem ingressar na vida religiosa, só. Você não faz um acompanhamento para outras áreas de trabalho, a vocação mais nesse sentido. Não, a vocação é nesse sentido. Embora nos encontros vocacionais a gente trabalhe todos os tipos de vocação, inclusive tenta discernir um pouco com eles a diferença de vocação, de profissão, mas a ideia é esclarecer e fazer com que o jovem tenha um discernimento, né, e possa fazer essa escolha. Tá. No caso, né, mas a gente fundamenta basicamente na opção pela vida religiosa. Agora, vocês acham que tem diferença essa questão, por exemplo, da vocação e a profissão? Como é que entra nisso? Porque já que você tocou nesse assunto, eu acho que para quem está em casa, geralmente tem essa dúvida, não é? O padre, ele é um profissional. Quando você vai num consultório médico, por exemplo, você vai a algum lugar, pergunta assim, por exemplo, qual é a sua profissão? Aí eu, como padre, vou lá e digo, padre. Mas como é que fica isto? Para quem está em casa, olha, é profissão? Não é vocação, não é profissão? Como é que é isso? Então, eu costumo distinguir da seguinte forma. Aquilo que a gente sabe de vocação, né, e que não muda, é que vocação é um chamado. Né? Então, no caso, para a vida religiosa, sacerdotal, Deus que faz um chamado, né, específico a cada pessoa. Na vida profissional, eles usam esse termo, né? Então a gente pega, por exemplo, aí, cursinhos pré-vestibulares ou escolas de ensino médio, quando estão preparando o aluno para o vestibular, e usa muito esse termo também, né? Vocacional, mesmo, né? Teste vocacional. Teste vocacional, nem sei se faz hoje ainda. Isso. Mas aí já é para um outro lado, que é mais voltado para aptidão. É uma vocação nesse ponto, mas como uma aptidão. Então, a pessoa ela vai discernir que aptidão ela tem, né? Quais são os dons, né? Aquilo que ela mais gosta de fazer, e a partir daí discernir uma linha para trabalhar. Mas, voltando para a vida religiosa, né? Para uma consagração, a vida consagrada, é mais no sentido mesmo de chamado, é discernir, né? E saber qual o chamado que Deus nos faz para o seu segmento. Agora, Fernando, você trabalha com essa questão da pastoral da educação. Os jovens dos colégios, eles têm esse discernimento, por exemplo, quando se fala, vamos supor que, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser... Eles têm essa diferença de que, da questão da profissão, eles sabem que existe um outro dado que é a vocação, eles sabem disso? Então, isso é um assunto interessante, né? O Gilei estava falando, eu estava aqui me perguntando. Realmente, quando nos perguntam qual é a sua profissão, eu sou religioso, eu sou seminarista, eu sou padre, né? Mas tem uma coisa que está por detrás. Eu acho que a vocação, como a gente a entende, estava falando de teologia, embora a gente esteja estudando teologia, a gente está longe de ser um doutor em teologia, um grande teólogo, né? Mas são mais atualizados do que eu, porque... Mas existe um conceito que é mais profundo a respeito de vocação, né? Então, falando num português bem claro, nós somos vocacionados a ser alguma coisa, não simplesmente a exercer uma profissão. Respondendo a sua pergunta, quando no colégio a gente se depara com alunos que estão em crise vocacional, como a gente costuma ouvir, né? Que ainda não sabe, naquele período que é perfeitamente compreensível da adolescência, que não sabe o que é que vai fazer da vida ainda. Então, a isso eles chamam de crise vocacional. É uma compreensão, mas a compreensão que nós temos como igreja é mais profunda, né? Se refere àquilo que o Gilei estava falando, do chamado, daquilo para que Deus nos criou, aquilo a que Deus nos chama, né? E é justamente essa que é a intenção de se fazer pastoral no colégio, que para além dessas vocações profissionais, essas aptidões, como o Gilei colocou, se descobrirem também chamados por Deus a uma vida em comunhão com Deus, uma vida em comunhão com Ele, serem filhos de Deus. Então, é um pouco nesse sentido. Agora, quando eu fiz essa pergunta sobre isso, em relação a uma questão do colégio especificamente, porque assim, é difícil para as pessoas entenderem isso, até quando se diz assim, olha, eu estou numa crise vocacional, né, no caso dos jovens, né? Na verdade, para nós, a gente tem uma outra compreensão disto. Então, a minha dúvida é, será que de fato, você respondeu muito bem, será que de fato para eles têm essa compreensão de que também o trabalho que eles vão exercer pode ser um chamado de Deus, né? Eu diria,
por exemplo, a ser um excelente médico, um excelente profissional na sua área de atuação. Quer dizer, isso também acaba sendo um chamado de Deus de alguma maneira. Quer dizer, a pessoa é vocacionada à vida, exercendo bem o seu trabalho, né, ajudando as pessoas de alguma maneira. Então, quer dizer, a vocação, ela está de uma certa maneira inserida dentro disso aí. Agora, no trabalho de vocês, como são trabalhos diferentes, né, pelo que a gente viu, dá para perceber de fato como trabalhar de maneira logicamente distinta essa questão da vocação. Agora, a nossa temática de hoje é sobre Bíblia. O que tem a ver vocação bíblica com a nossa vocação de hoje? Tem como distinguir isto ou não? Ou a compreensão é a mesma lá no Antigo Testamento, Novo Testamento? Essa questão da vocação para os profetas, independente de quem seja a pessoa, mas que ela, claro, tem uma atuação a partir do chamado de Deus. É a mesma vocação? É a mesma vocação, né? A gente pega desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, a gente vê que Deus vai sempre suscitando pessoas, né, no meio do seu povo, e cada uma dessas pessoas que ele chama para um trabalho específico, ou melhor, para uma missão específica, né? Mas isso foi se dando ao longo do tempo e se dá nos dias de hoje. Então, da mesma forma acontece hoje, né? Nós também somos chamados, nós também temos uma vocação que não é diferente como aconteceu com os profetas, como que aconteceu, né, com os discípulos, que também foram chamados a um segmento, né? Que também foram chamadas, pessoas que foram chamadas para assumirem uma missão, né? E hoje nós também temos isso. Então, é o mesmo chamado, né? É a mesma vocação, claro que se dá de formas diferentes, em tempos diferentes, né, em situações diferentes, até para exercer, né, um trabalho diferente, mas da mesma forma é vocação, é um chamado. E na fala do Girley, já dá para a gente percebendo o que é que significa de fato vocação. Porque para além dessa confusão que a gente vê às vezes nos colégios e nos lugares, a respeito de vocação ser atrelado só com a questão da vocação profissional, tem gente que acha que vocação, quando a gente fala sobretudo na igreja, que só se refere a ser padre ou a ser freira. Exatamente, é um problema sério isso. Até para as pastorais vocacionais nas paróquias, né, fazer com que as pessoas entendam que o trabalho daquela pastoral é fazer com que as pessoas descubram a sua vocação mais profunda, é um pouco complicado. Mas, só para finalizar o pensamento, nessa fala que o Girley falou que Deus suscita na Bíblia, nas pessoas que nós vemos na Bíblia, é que são vocacionadas a serem filhas e filhos dele, né? E a partir daí a coisa desenrola. Mas isso é assunto para mais para frente. Então a gente vai ter mais alguns blocos para a gente conversar sobre isso. Lembrar você o seguinte, nós temos, vocês dois, né? Nós temos aqui várias pessoas que ligam para a gente e fazem... Hoje está ruim, não? O pigarro hoje está difícil. Várias pessoas que ligam para a gente colocando as suas intenções, os seus pedidos. Para a gente isso aqui é muito importante, porque são pessoas que, no pedido, apresentam também a própria história, a própria vida, situações que estão passando, dificuldade. E a gente faz isso agora. A gente apresenta aqui todos os nossos pedidos e vamos colocar aqui, por exemplo, a Luzia da Silva Soares, ela é de Goiânia, lá em Goiás. Ela pede oração em especial pela saúde, conversão e libertação de todo mal, do casal Rosa da Silva Soares, Paulo e família. Também Antônio Martins Farias, de Campinas, interior de São Paulo. Nossa, está difícil hoje, hein? Tomar um pouco de água aqui, senão não vai sair hoje as orações, não. Peraí. Você que está em casa sabe que programa ao vivo... Que padre também tem pigarro. O cara também tem pigarro. Desculpem, viu? O Antônio Martins Farias, de Campinas, interior de São Paulo, pede por cura e libertação de depressão por toda a sua família, como eu tinha dito. A Helena Maria Borges, de Coromandel, lá em Minas Gerais, pede oração por ela mesma, pede por sua situação financeira, prosperidade, pede por cirurgia delicada que o seu marido vai fazer e vamos, claro, rezar com muito carinho por isso, nosso irmão. A Regina Rodrigues Alves Ribeiro, também de Campinas, interior de São Paulo, pede oração por Ricardo, Vilma, Reginaldo, Elisângela, Rafael, Beatriz, Miguel, Regina e por toda a sua família. Muito bem, daqui a pouco a gente continua lendo os pedidos de intenção, porque a gente vai
para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta conversando com você sobre essa temática de hoje. Uma temática para nós tão importante e que nos fala da vocação. Começamos a falar sobre essa questão da vocação bíblica e agora nós vamos para um breve intervalo. Voltando, a gente vai continuar esse assunto. Como é que a gente pode pensar o chamado de Deus lá na Bíblia com o chamado de Deus aqui no meio de nós. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta. Um instante só.